Olá, o meu nome é Severino, tenho 71 anos e moro na cidade de Catolândia, uma pequena cidade da Bahia, uma cidade considerada a menor do estado. E a história que eu vou contar aconteceu há exatos 31 anos. Naquela época, as coisas eram mais difíceis. Quem tinha televisão era um luxo. Celular nem se fala. E eu morava no interior de Catolândia. Eu fazia várias cercas pro pessoal. Eu já era bem conhecido na época. Fazia várias cercas, fazia de tudo na realidade. Capinava, cuidava dos animais da fazenda. E até aí tranquilo. Era uma vida que era ralada, mas eu não tive oportunidade de estudos. Até hoje me arrependo de não ter aprendido nem ler e nem escrever. Mas com o auxílio do meu neto, eu pedi para que ele mandasse essa história para o canal Quaresma. Este canal que eu conheci recentemente e não poderia deixar de mandar minha história. Tentei falar com outros canais, mas não obtive respostas. Então espero que conte o meu relato. Era mais um dia comum em Catolândia. Eu estava na minha casa sem nada para fazer. Chegou um homem na minha porta me chamando. Eu saí para ver quem era. Era um homem alto, um homem forte que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas, como o pessoal do interior, eu sempre fui muito gentil. Aprendi isso com meus pais, tratar as pessoas com igualdade, independente de quem seja ela. Então, o atendi. Perguntei se queria beber água. Ele falou que não, mas falou que era com urgência. Perguntou se eu que fazia cercas em Catolândia. Eu respondi que sim. E então, ele falou: venha comigo, eu quero que você veja um serviço lá na minha fazenda. E lá a gente acerta os valores e tudo. Eu, sem pensar duas vezes, estava parado, tinha alguns dias. Então fui para ganhar um trocado. Chegando na fazenda desse rapaz, ele me mostrou que sua cerca estava toda destruída. Logo perguntei se foi algum animal que tinha escapado ou entrado dentro das propriedades dele. Ele me disse que eu não iria acreditar caso ele contasse essa história. E eu falei que acreditaria em tudo que ele falasse, pois eu já tinha visto de tudo. Mal sabia eu que o que aquele homem iria me contar, eu nunca tinha visto. Ele me falou que em uma noite ele estava na fazenda, tomando seu cafezinho na porta, junto com os amigos, comendo um bolinho de milho e tomando aquele cafezinho e conversando, proseando a noite. O bolo já tinha acabado, o café nós já tínhamos secado a garrafa e ficamos ali, só conversando. Até que chegou mais tarde, nós decidimos entrar para dormir. Só que nós tínhamos combinado que no outro dia pela manhã nós íamos caçar, então deixamos as nossas espingardas em prontidão. Cada um pegou sua rede e armou. Eu gostava muito de dormir na varanda de casa. Armei a minha rede e deitei. O sono veio chegando rapidamente. Eu já estava muito cansado. Tinha arado uma terra na minha fazenda e então apaguei de vez. No meio da madrugada, eu acordei com um barulho muito grande, um grunhido de algum animal que estava gritando desesperado. Eu, sem reação, fiquei olhando para o mato para ver se via alguma coisa. Fiquei com medo, pois poderia ser uma onça, já que aqui nas terras já foi de aparecer algumas onças. Eu fiquei caçando e aquele grunhido veio chegando mais perto. Eu não pensei duas vezes. Saí da minha rede, entrei para dentro de casa e peguei a minha espingarda, na esperança de ser uma onça. Só que aquele ser, aquele barulho, eu não sei, foi se aproximando mais e mais. Não estava muito perto, mas também não muito longe. Era como se estivesse perto da divisa da cerca. Eu acordei os meus amigos e falei o que eu estava ouvindo. Então nós ficamos calados para ouvir aquele barulho. Então foi confirmado, eu não estava louco e nem dormindo.
Os meus amigos pegaram também suas espingardas e nós saímos da casa. Fomos olhar para o que era. Se era uma onça, porque se fosse, eu teria que espantar ela de lá, pois eu tinha muitos animais, galinhas, bodes, ovelhas, cavalos, então eu não podia vacilar. Nós fomos até a direção da cerca e aquele grunhido estava muito mais alto. Até que eu avistei, bem no pé da cerca, um homem, de pele clara, só que ele estava todo sujo. Eu só vi os seus braços e pernas. E fiquei olhando para ver o que era e quem era. E então eu gritei, quem é que estava ali? Só que eu não obtive resposta. Cada vez que eu chegava mais perto daquele homem, o grunhido aumentava. E então, eu não sei como, mas aquele homem arrancou a cerca com a força dos braços. Apontei a espingarda para ele e falei para ele ficar parado. Só que ele veio andando. E quando ele chegou mais perto, eu tive uma surpresa. A cabeça daquele homem, quer dizer, aquela fera, era de um porco. Aquilo me arrepiou inteiro. Aquele ser grunhia muito. Dava para ver que aquele porco, ou aquele homem porco, ele estava com muita raiva. Ele veio para cima da gente. Nós atiramos. Então, ele começou a gritar mais alto e saiu correndo de perto da gente. E nós voltamos correndo para a sede da fazenda. Entramos para dentro de casa e ninguém podia acreditar naquilo que nós tínhamos acabado de ver. E a noite foi passando. Ouvi aquele mesmo grunhido voltando na direção da casa. E foi chegando mais próximo. Só que nós estávamos com muito medo. Não sabíamos do que se tratava. Se era um demônio, se era... não sei. Eu nunca tinha visto algo do tipo. E aquele ser começou a rodear a casa da fazenda. Foi arrodeando e gritava muito. Estava muito nervoso. Eu não sei porquê. Nós ficamos ali, todos em silêncio. E aquele ser arrodeando a nossa casa. E a noite se passou. Quando foi próximo de amanhecer, aquele ser demoníaco correu para dentro do mato. E nós saímos para fora da casa. Mas nós sabíamos que se contasse aquilo para alguém, ninguém acreditaria em nossa história. Então, o homem foi para fazer a cerca, terminou a sua história. E eu, sem palavras, não sei se eu conseguia acreditar naquela história, mas algo me dizia que ele estava falando a verdade. Então, eu reconstruí a cerca para ele. Ele me agradeceu, me pagou e eu fui para casa. Depois de algum tempo, saíram rumores por Catolândia que tinha um homem porco rondando por aí. Então foi aí que eu tive a certeza que aquele homem não estava mentindo. Então, eu decidi contar essa história pela primeira vez. Até mais.